Jogo muito ruim do Cruzeiro, e eu concordo aí quando o Pedro fala de algumas falas ali, principalmente do Ramiro, talvez mais consciente de todos aí, desses últimos aí, jogadores, comissão técnica, que falaram sobre o momento do Cruzeiro, né? Só que também ninguém quer ficar nessa história de só ouvir, né? É isso, todo mundo sabe o que está acontecendo, qual que é o diagnóstico, mas o principal não vem, né? Que é o resultado. E mais um primeiro tempo de manual desse Cruzeiro aí, que já estava na reta final do Fernando Seabra, e continuou com o Fernando Diniz dando aquele alento ali nos jogos de Copa até chegar na decisão e fazer aquele papelão diante da equipe do Racing. Então, um primeiro tempo sofrível aqui. E o Fernando Diniz, ele tenta explicar ali, quando a gente fala sobre o Kenji é o garoto escolhido para entrar numa final de Copa Sul-Americana. Aí não tem o Veron, o Vital reaparece, Vital que já não estava entrando nos últimos jogos. Então, tem acontecido no Cruzeiro, já estava também na reta final do Fernando Seabra, e agora com o Fernando Diniz, essas situações de incoerência, né? Às vezes um jogador, ele aparece no time titular, depois ele está fora, aí ele passa alguns jogos, aí volta também a receber chance. Isso tem acontecido bastante, e o que mostra também, com as seguidas lesões, né, o que foi virando o elenco do Cruzeiro, né? Mas mesmo assim, é um time que era para estar desempenhando melhor e buscando essa vaga na Copa Libertadores da América. Hoje, o torcedor, a única coisa que ele tem é torcida, é fé, é esperança, porque de acontecer algo sobrenatural, né? Porque alguém pensa que o Cruzeiro, que tem, com o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, tem uma vitória, né? Sobre o Criciúma, correto, né? Tem que vencer 2 jogos, em dois jogos, 2 vitórias, né? 100% de aproveitamento. Alguém é capaz de confiar nessa possibilidade? Ninguém, né? Então, vai ser só a fé, a esperança, torcida ao quadrado para o Cruzeiro tentar chegar nesta vaga sem depender de outros, né? Porque se o Cruzeiro vencer os 2 jogos, ele estará na Copa Libertadores da América em 2025. E aí é por causa do confronto direto que tem entre Corinthians e Bahia. Os dois com 50 pontos. Se eles empatarem, 1 ponto para cada, 51. Se o Cruzeiro vence, o Palmeiras vai a 52. Então já ultrapassaria, vencendo o último jogo, ultrapassaria os dois nesse caso, né, em caso de empate. Vencendo o último jogo, estaria sem depender. Vencendo o Palmeiras, faz 52. Corinthians vence, vai a 53, e o Bahia vai continuar com 50, então ultrapassa. Então, para não depender de ninguém, 6 pontos. Para ter uma derrota do Bahia, 4 pontos. O Cruzeiro precisaria. Então, é um cenário que vai ficando bem complicado para o Cruzeiro buscar esta vaga. E aí vai ser uma decepção completa, porque um time que esteve perto do G4, depois chegou à final da Copa Sul-Americana, e terminar desta forma o Campeonato Brasileiro é para uma mudança bem forte, né, em todos os sentidos, principalmente numa reformulação deste elenco. A impressão que tem passado para todos nós, e quando o Pedro fala da diretoria, encabeçada aí pelo Alexandre Matos, com Paulo Pelaipe, com Edu Dracena, diretor técnico, esse aí vai sair ao final da temporada, até por causa de uma questão familiar, a gente já falou sobre isso aqui na Samuca TV, mas é que o Cruzeiro vai deixando pontos pelo caminho e bora para o próximo jogo, e aí já faltam 2 rodadas, depois do duelo com o Palmeiras já vai ser a última rodada, e a impressão que dá é que, se ficar pelo caminho uma vaga na Copa Libertadores, está tudo beleza, véio. E isso me incomoda bastante, porque
estar na Copa Libertadores é mais receita, é aumento no sócio, é Mineirão lotado e é um poder de convencimento maior para você contratar no mercado. Isso deveria ser o tema em todos os momentos do Cruzeiro. E a impressão é que fomos lá em Bragança Paulista, enfrentamos um time que está fazendo de tudo para cair, voltamos com um ponto, beleza. Como que o Cruzeiro faz um primeiro tempo como fez aqui, sabendo que precisava da vitória? E aí, a partir do momento em que você leva um gol, e quando tem um time ruim do outro lado, né, o outro time lá vai tentar fazer de tudo para segurar. E ele não precisa de fazer muita coisa não, porque o Cruzeiro é quase que inofensivo. Hoje fez um gol ali com o Ramiro, né, para você ter ideia do que aconteceu para o Cruzeiro chegar ao empate e levar esse ponto para casa. Então, se a reta final do Fernando Seabra era decepcionante, e o que eu vi aqui desse Red Bull Bragantino aí com, acho que já tem uns 5 jogos, né? Então, se alguém aí tinha dúvida quanto à troca, né? Agora, a troca pelo Fernando Diniz aí só piorou o que já estava. E o Diniz tem tido essa dificuldade de fazer esse time jogar. E hoje, quando você termina o jogo com 2 zagueiros lá no ataque, aí você escancara a bagunça que virou, né? Em termos até de elenco. Faltou peça, faltou o Cruzeiro. Aí a gente precisa dar razão, claro. Teve infelicidade de ter lesão. Era pra gente estar hoje aí com o Caio Jorge, com o Matheus Henrique, com o Rafa Silva como opção, mas aconteceu tudo que aconteceu. Mas você chegar num jogo desse, brigando por Copa Libertadores, e a sua última alternativa é colocar 2 zagueiros lá, e aí quando tem o zagueiro lá, a turma não consegue nem acertar cruzamento, né? Então, é esse Cruzeiro que vem aí, perdendo ponto rodada por rodada, e vai ficando cada vez mais difícil uma vaga para a Copa Libertadores. E para fechar, eu fico até admirado, e isso aconteceu, eu vou me lembrar aqui de 4 vezes, se o chat aí souber de outras, eles podem me falar, a coisa já não está boa, já está tudo difícil, e aí a gente tem, puxando um contragolpe, o Matheus Pereira escolhe tentar dar uma caneta no meio campo, perde a bola. Iniciando uma construção, o Matheus Vital vai tentar um passe de letra, perde a bola. E o William tenta simplesmente 2 canetas, só que eu lembro, e ele erra o lance nas 2. Se a situação está difícil, você vai tentar a fórmula mais difícil para sair disso? Então, isso mostra que o vencer, ganhar os jogos, ele está ficando aí, vamos tentar aqui, se não der, beleza. A gente vai empatar ou a gente vai perder e tudo vai seguir normalmente na nossa belíssima Toca da Raposa 2. Alexandre Matos tem 2 jogos ainda para essa turma dar uma resposta positiva. A não ser que estar fora de uma Copa Libertadores vai ser melhor no planejamento do Cruzeiro. O que eu não consigo pensar, né? E acho que ninguém consegue pensar. Depois de tudo que a gente passou, eu tinha usado lá atrás que seria uma tragédia. Ainda considero. E acho que vai ser uma vergonha de todos. Elenco, comissão técnica e diretoria. O Cruzeiro ficar fora de uma Copa Libertadores, enfrentando adversários péssimos nesta reta final e se igualando na ruindade. Porque já era para a gente estar, há muito tempo, garantido na Copa Libertadores. Se isso não é o objetivo internamente, aí a gente precisa ficar preocupado, Thiago Valu.